Gente, boa noite. Não vou ver as respostas de vocês, porque eu não estou olhando o chat agora, mas depois eu olho. Eh, Queria começar agradecendo a presença de quem está aí em plena sexta-feira de noite, né, trocando uma possível saída ou qualquer outro programa divertido para vir aqui me escutar falar sobre licenças abertas. Eu acho que vai ser bem legal, mas obrigado mesmo assim. E queria agradecer também, essa equipe fantástica aí que organizou a Jam, que tá muito, muito bacana. Estou conseguindo acompanhar bem pouco, mas vou tentar participar mais. Então, gente, olha só. Eu não, deixa eu me apresentar primeiro, né, desculpa. Eu sou o Marcos Vital, eu sou professor na UFAL, em Maceió. Sou professor nos cursos de biologia. Daqui a pouco vocês vão entender por que que eu estou falando sobre esse assunto. Eh, Desde 2010 que eu estou aqui, e eu tenho uma relação bem antiga com RPG. Os meus fios brancos na barba são testemunhas disso. Sou daquela geração clássica que muita gente vai contar a mesma história. Um dia estava passeando numa banca, esse tipo de local que hoje os arqueólogos devem estudar, numa banca de jornal, e aí eu topei com uma revista. Na época ela chamava Dragon, era o número um do que virou depois da Dragão Brasil. Não tinha a menor ideia do que era aquele negócio. Comprei, eu estava procurando, era revista de videogame. E fiquei fissurado naquilo. Aí naquele ano pedi de presente para os meus pais a caixona do Dungeons and Dragons da Grow. E aí a coisa começou. E muito, muito tempo depois, além de brincar de RPG como hobby, eu comecei a estudar um pouquinho de RPG e tentar puxar um pouquinho de RPG para dentro da universidade, como interesse acadêmico mesmo, RPG no ensino, pesquisar RPG, enfim. E aí comecei a me envolver um bocadinho com isso. Paralelamente, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ensinar e sou muito empenhado com essa ideia de que conhecimento é uma coisa que deveria ser aberta, acessível para todo mundo, da melhor forma possível. Acho que as pessoas deveriam ter acesso a conhecimento, quanto mais melhor. E aí eu comecei a me envolver com alguns movimentos que rolam no meio acadêmico. Então tem um que o pessoal chama de Open Science, né, ciência aberta, que defende a gente tentar compartilhar conhecimento científico da forma mais aberta e acessível possível. E no meio disso tudo, eu comecei a estudar as licenças abertas da Creative Commons como uma forma de compartilhar, principalmente recursos educacionais. A gente tem Existe muita gente trabalhando com essa ideia dos REA, os recursos educacionais abertos, e para a gente produzir e compartilhar isso, a gente precisa ter pelo menos alguma noção de como que a gente vai fazer isso para que todas as pessoas tenham acesso. Quando eu estou mexendo com RPG e querendo produzir alguma coisa, eu vou na mesma linha também, tentar produzir as coisas da maneira mais aberta possível. E aí, recentemente, eu tive a chance de fazer um treinamento com a Creative Commons e aprender mais a respeito. E coincidiu o timing perfeito de eu estar terminando agora, eh, esse treinamento e a data da Jam. Então, estou aqui para falar sobre as licenças abertas e o conteúdo do seu joguinho, e aí o subtítulo que eu coloquei para ser mais específico, né, a gente vai falar então sobre as licenças Creative Commons para poder para usar conteúdo e para distribuir conteúdo de RPG na comunidade. Aí, eu já coloquei aqui no primeiro slide que esses slides eles estão sendo compartilhados com vocês por uma licença. É a licença CC BY 4.0. Para quem não tem a menor ideia do que isso quer dizer, tá tudo ótimo, porque é exatamente um dos motivos para eu estar aqui, é explicar o que esse tipo de licença quer dizer e algumas coisinhas mais. E aí hoje eu quero então falar com você só um tequinho de nada sobre direitos autorais. Alguém já tinha perguntado se eu sou da área, não sou, né? Minha área é biologia, então eu vou passar bem por alto. Se vocês tiverem dúvidas sobre direitos autorais, a recomendação é procurar alguém da área, alguma pessoa capacitada para responder sobre isso. Vou falar um pouquinho sobre licenças de uso, falar um bocado sobre as licenças Creative Commons e também sobre domínio público. Aí tentar amarrar isso tudo com os jogos, né, com as coisas que a gente quer criar. E deixo aqui, né, eu já tinha postado no chat, os slides. Daqui a pouco vocês vão entender exatamente o que eu quis dizer com a licença com a qual eu estou compartilhando os slides com vocês, tá? Bora lá.
Um slide apenas sobre direitos autorais, porque eu não tenho muito o que falar sobre isso e nem posso falar muito sobre isso, não é a minha área. Mas o que a gente tem que entender é que aqui no Brasil a ideia dos direitos autorais, sobre as coisas que a gente cria, por exemplo, textos que a gente possa escrever e divulgar na internet, você criou o seu jogo, salvou num PDF e colocou, jogou na internet para a galera. Então, sem você pedir, a pessoa vai ser detentora de direitos autorais dessa obra. Não importa se ela falou ou não, a gente não registra, não é necessário. O que se registra é, por exemplo, pedido de patente, que é outra história, e marca registrada, que é outra história também. Direitos autorais sobre coisas que a gente cria, música, desenho, arte, coisas escritas, a gente detém eles automaticamente. E eles ainda perduram até depois que a gente morre. 70 anos depois da morte só da pessoa, que os direitos, que a gente chama de direitos patrimoniais, que tem a ver com poder ganhar dinheiro com a obra e tudo mais, só depois de 70 anos que a pessoa morreu que esses direitos cessam. Num outro momento eu vou comentar algo mais sobre os direitos autorais. E existem vários acordos entre países no mundo, desses acordos que um monte de país é signatário, que faz com que essa lógica ela seja muito parecida em vários lugares do mundo. Então, a maioria dos conteúdos que a gente joga para a internet ou pega da internet obedece mais ou menos essas mesmas regrinhas. E eles têm algumas exceções previstas por lei. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, tem uma lei que, na verdade, também faz parte desses acordos, que diz que se você pegar uma obra protegida por direitos autorais e quiser transformar ela numa obra em braille, você pode. Você não precisa pedir permissão para ninguém, isso tem a ver com acessibilidade. Então tem uma ou outra exceção prevista na lei, coisas que permitem, por exemplo, a pessoa fazer uma matéria jornalística sobre uma obra, pegando trechos, pegando imagens, né? Então tem isso também. E aí para a gente tem uma coisa importante, que é, os direitos autorais eles protegem as obras, eles não protegem fatos e ideias. E tem um entendimento geral no RPG de que as regras são ideias, elas não são protegidas pelos direitos autorais. Então isso quer dizer mais ou menos o seguinte, se eu pegar vou usar um exemplo de D&D porque, enfim, só vou usar. Se você pegar um textinho de qualquer edição do D&D, da magia Bola de Fogo, que é super conhecida, você não pode copiar e colar aquele texto. Porque se você fizer isso, você viola os direitos autorais que tem a ver com aquele texto, aquela explicação. Mas se você criar no seu jogo que funcione igualzinho o D&D, mas você escreveu as regras do seu jeito, e falar que tem uma magia chamada explosão de fogo e descrever ela com as suas palavras, mas é exatamente o mesmo funcionamento, então tá tudo bem. Você não está violando direitos autorais nesse caso. Isso é bem interessante para gente que quer mexer com jogo de RPG ou outros jogos também. Eu já mencionei, e aí eu reforço, né? Não confunda os direitos autorais com patente, com marca registrada, que são outras coisinhas. Isso é tudo que eu quero falar sobre direitos autorais. E aí agora eu quero falar sobre o que eu posso falar um pouco mais, porque eu estou estudando, estou aprendendo bastante a respeito, que são as licenças de uso. A ideia de uma licença de uso é que ela vem como uma forma de descrever como que você quer compartilhar uma coisa. Tipo, qualquer coisa, né? Coloquei ali fotos, músicas, livros, jogos que você criou. E elas funcionam como que por cima dos direitos autorais. Elas adicionam exceções. Isso é uma coisa muito importante para a gente, porque, assim, lei de direito autoral é uma coisa muito antiga e elas não foram pensadas para a internet, elas não foram formuladas pensando em como que as pessoas iriam se comportar na internet, querendo compartilhar coisas, baixando coisas por aí, encontrando e tendo acesso muito fácil. Então, quando a gente usa uma licença de uso, a gente tenta dizer que, tá, existem essas leis aqui, eu sou detetor dos direitos autorais desse troço, seja lá o que for o troço, mas eu quero compartilhar isso e eu quero permitir que as pessoas façam alguma coisa. Então, eu posso compartilhar algo dizendo, gente, todo mundo pode mandar para todo mundo, mas eu não quero que ninguém altere. Ou todo mundo pode mandar para todo mundo. Se alguém quiser, se for um texto, por exemplo, copiar e colar e alterar, tá tudo bem. Se for uma foto, se alguém quiser editar e criar sua própria versão, tá tudo bem. Então a gente usa as licenças para poder informar para as pessoas o que a gente permite que elas façam. Se a gente
aí pensando no nosso contexto da Jam, né, se a gente cria jogos e quer compartilhar, usar uma licença é bem importante, porque traz segurança para qualquer pessoa que encontrar o nosso jogo. Ela vai olhar para aquilo e se ela, né, olhar um pouquinho para o funcionamento da licença, ela vai entender o que que ela pode, o que que você, a pessoa que criou, está permitindo que ela faça com aquilo. E aí, eu vou falar especialmente das licenças que são da Creative Commons. Creative Commons é um nome que pode ser usado mais ou menos para 3 coisas, tá? Existe uma instituição, é uma organização sem fins lucrativos, chamada Creative Commons, que criou as licenças, mantém as licenças. Também funciona mais ou menos como um movimento, igual eu falei, olha, tem Open Science, a galera que trabalha com computador, com computação, tem o movimento Open Source, e Creative Commons tem um pouquinho desse quê de movimento, de comunidade. Eles têm alguns grupos, eu, por exemplo, participo de um, que é um grupo para educadores, e aí a gente fica discutindo o uso de materiais abertos para educação, por exemplo. Mas aí tem também as licenças, né, que são criadas por essa instituição, mantidas por ela, eles revisam, eles expandem, eles estão hoje, por exemplo, quebrando a cabeça para pensar o que que a gente precisa de novo nesse universo agora que é tomado pelas inteligências artificiais. Isso muda muito o cenário, as licenças do jeito que elas existem não conseguem lidar com isso adequadamente, então a gente precisa de novos recursos, e aí tem gente lá trabalhando com isso. Aqui eu quero falar sobre as licenças. E aí eu vou começar com o exemplo, que são esses slides. Lá no slide de título, eu tinha colocado esse ícone e tinha colocado esse CC BY 4.0 com um link, né? Esse é o link para o texto da licença. Quando eu falo que eu estou compartilhando o meu material com esse texto, então eu estou dizendo para vocês o que vocês podem fazer. Essa licença em particular, o CC é de Creative Commons, tá? O BY, vocês vão entender já já, é um dos elementos que a gente pode colocar na licença, e o 4.0 é a versão mais nova é 4.0, já tem muitos anos, nem sei se vai existir uma 5.0. Mas enfim, quando eu falo isso, eu estou dizendo que vocês podem pegar esses slides e vocês podem distribuir de qualquer forma que vocês quiserem. Vocês podem ter lucro com esses slides, apesar de eu achar muito improvável, mas vocês podem, porque está incluído na minha licença que qualquer uso que vocês fizerem, inclusive comercial, está permitido. Vocês podem adaptar, vocês podem expandir, vocês podem recortar, vocês podem fazer o que nas licenças, né, na linguagem da Creative Commons, eles chamam de remixar, que é pega um material meu, pega um material de outras pessoas e cria um material novo misturando tudo aquilo. Aí isso é chamado de remixar. Tudo isso está permitido nessa licença. E ela só exige uma coisa, o BY tem a ver com essa exigência, que esse material fui eu que criei, né? Então eu gostaria que vocês atribuíssem os créditos a essa obra a mim. Então o meu nome, por exemplo, vai ter que ser uma referência se você compartilhar o material, você não pode apagar o meu nome dele. Se você criou a sua versão, aí em algum cantinho você escreve, olha, eu criei essa versão aqui baseado nos slides do Marcos e tal. E aí pronto, foi feita a atribuição. Essa licença ela diz isso para vocês. Cada licença da Creative Commons, e são 6, elas fazem mais ou menos essa mesma coisa, só que cada uma de um jeito um pouco diferente. Elas contam o que, que você pode fazer com o material e o que é exigido que você faça, uma condição para isso, e as outras, porque a CCBY ela era a mais aberta de todas, tá? As outras vão dizer algumas coisas que vocês não podem fazer. Elas vão informar, não, nesse caso, por exemplo, eu posso pedir para que o meu material não seja usado para fins comerciais. Aí eu adiciono um elemento na licença que vai dizer isso. Parece meio complicado, mas na verdade é facinho. Antes de eu começar a falar dos elementos, que é o ponto central, quando vocês entenderem eles, as licenças vão ficar fáceis. Tem um ponto interessante de saber, que é como que essas licenças elas existem, foram formuladas. Existe um textinho comum para gente, para as pessoas comuns, eu e vocês aí. Esse texto ele vai dizer em poucas palavras, bem parecido com o que eu escrevi nesse slide, tá? Ele vai dizer o que pode e o que não pode ser feito dentro do que aquela licença foi pensada. Por trás dele tem um texto legal, então é uma coisa grande
escrita para profissionais que trabalham, com leis, para poderem ler e trabalhar, tá. Ele é bem genérico, porque ele é feito para ser internacional. Então, atualmente nessas versões mais novas, né, na versão 4.0, não existe uma adaptação local para as licenças. O texto legal, ele é um texto que tenta ser internacional. E dependendo do que você está fazendo, para quem vai mexer com uma criação de site, alguma coisa na web, as licenças elas podem ter também uma camada que é para leitura da máquina. Isso vai fazer com que, por exemplo, se a pessoa entrar na busca avançada do Google e buscar material que está disponível sob uma licença, ele vai ter mais facilidade de encontrar aquele tipo de material. Bora, deixa eu tomar um gole d'água aqui. A gente chegou no Enquanto nosso tu ponto toma um central. gole d'água, temos uma pergunta aqui. Léo Por favor, San manda ver. pergunta: o que difere a licença 3.0 para 4.0, fora uma ser mais nova? Então, eu sinceramente não sei. A única coisa que eu aprendi fazendo o treinamento com a Creative Commons é que desde a 1.0 até a 4.0 foram sendo feitos ajustes, melhorias, eles foram detectando problemas nas versões anteriores e gerando as versões novas. E recomendam que a gente sempre use a mais nova, a 4.0. Eu sei que algumas edições anteriores, aí eu não sei se a 3 tem isso, a 2 eu sei que tem. Elas tinham as versões para cada país. Então você tinha equipes que iam lá, iam estudar a legislação daquele país e criar uma versão padronizada para dentro daquela legislação. E aí isso foi uma das coisas que já foi abolida nessa versão mais nova. Da 3 para 4, especificamente eu não sei. Na prática, quando a gente encontra conteúdo, eu mesmo vou mostrar exemplos de conteúdo que foi compartilhado na versão 2.0. É, não vai fazer diferença pra gente. Nós que somos mais tipo os usuários finais, né? Deve ter alguma diferença no detalhezinho de como elas interagem com as leis, mas pra gente não deve afetar muito o dia a dia. E aí você pode olhar o texto da licença se você quer ver se ela está dizendo alguma coisa um pouco diferente. Mas elas são bem padronizadas no que cada uma delas quer dizer, pelo menos no nosso texto comum. Eh, Enfim, então, né, são 4 elementos, tá. Tá aí a minha primeira piadinha, piadinhas de professor vão aparecer ainda mais nesses slides. Esses 4 elementos, quando eles são combinados, eles formam as licenças. Agora, são 4 elementos, mas a gente nunca, vai ter licenças com todas as combinações, porque tem algumas combinações que nem fazem sentido. Elas vão gerar só 6 licenças. Se a gente entende os elementos, quando a gente olhar para cada uma das 6 licenças, a gente vai saber o que elas querem dizer. O primeiro elemento é o BY, e ele está em todas. Todas as 6 licenças Creative Commons têm o bonequinho do BY, né? A pessoinha ali do ícone. É, o BY ele está falando sobre atribuição de autoria, tá certo? Então ele está avisando para as pessoas que material nessa licença precisam ter a autoria preservada. Então, quando você compartilha, você mantém o nome de quem criou. Quando você pega, às vezes tem uma coisa que não vai ter o nome. Você pega uma foto no Flickr ou em algum outro lugar. Tem lá o nome da pessoa. Aí você vai usar sua foto numa apresentação de slides ou no seu jogo. Se ela está numa licença Creative Commons, vai ter o BY, então você vai ter que dizer, ei, eu vou dar um exemplo disso já já. Essa foto aqui é dessa pessoa, ela compartilhou com essa licença. Então o BY é da atribuição e todas as licenças vão ter. O NC é o elemento não comercial. Aqui coincidiu, né, o inglês com o português, o não commercial, e o não comercial, ele avisa que quem usar aquele material que eu criei não pode. Ué, gente, o que, que eu fiz de errado? Tá, Hum, peraí. Eu vou corrigir aqui ao vivo, tá? Não pode ser compartilhado, que absurdo. Todos podem ser compartilhados. Não pode ser usado com fins lucrativos. Lucrativos. Aí agora eu vou mexer o íconezinho de lugar, tá bom? Foi mal, foi mal. Pronto.
O NC é o não comercial, não pode ser ai meu Deus, ficou escrito errado. Gente, pronto. Não pode ser usado com fins lucrativos. Isso quer dizer, então, que as pessoas que pegarem aquele conteúdo que eu criei e na minha licença tem esse aviso, elas não podem fazer uso comercial daquele meu material. Da mesma forma, quando eu encontro algum material que foi compartilhado com uma licença que tem o NC, eu não posso fazer uso com fins comerciais. Claro que tem nuances aí no exatamente o que é fins comerciais, mas na maioria das vezes é meio óbvio, né? Então eu não posso pegar uma obra que alguém compartilhou com essa licença e começar a vender por aí. O SA, em inglês, é o share alike. A gente costuma traduzir, pelo menos das vezes que eu fiquei olhando textos em português, como compartilha igual ou compartilhe igual. Aí esse ciclozinho, né, essa setinha que forma um ciclo, que avisa que qualquer material derivado tem que manter a mesma licença. Porque as licenças elas não estão só falando que eu posso pegar aquele material, baixar, imprimir, compartilhar com o coleguinha. Tá falando também, aqui eu usei, por exemplo, a CCBY, que as pessoas podem usar o meu material para criar algo novo. Se eu adiciono o elemento share alike, o elemento SA, eu estou avisando para a pessoa que ela pode criar algo novo, mas esse algo novo tem que ter a mesma licença. Senão ela não pode. E a última é a que cria a maior restrição de todas. Aí vocês vão ver que nem todas vão combinar. Por exemplo, a SA, ela. Daqui a pouco eu falo, calma, vamos lá. Perdão. O ND é de que não pode ter derivados, não podem ter obras derivadas. Você não pode criar uma versão modificada, uma coisa nova com aquilo que eu compartilhei. Se eu compartilho uma foto, coloco lá a minha licença e coloco o ND, esse igualzinho, então ninguém poderia pegar a minha foto, fazer um monte de edição nela e compartilhar de novo, não de acordo com o que a licença está avisando. Se eu coloco isso no meu joguinho de RPG, eu estou dizendo que ninguém pode criar um jogo novo a partir do meu, modificando aquele meu texto e criando algo novo. Então o ND ele vai restringir a pessoa a não poder criar coisas derivadas. Lembrando, gente, da ideia das regras. As regras não estão protegidas por direitos autorais, mas o texto tá, o livro tá, as imagens, as ilustrações, tudo isso está. Então, se eu coloco o ND, eu coloco uma grande restrição no que as pessoas podem ou não podem fazer com o meu material. E aí a lógica delas é que aqui são 4 elementos, não 5. Não sei quem é velho o suficiente para pegar a referência, mas pela união dos poderes desses elementos, a gente tem 6 licenças possíveis. Cada uma delas tem um íconezinho, um CC e o ícone de um dos elementos ou de mais de um elemento e as letrinhas dos elementos que eu mostrei para vocês. Aí agora não fica muito complicado de entender. A CC BY eu já mostrei para vocês, ela é a licença mais livre, mais aberta que a gente tem na Creative Commons. As pessoas podem fazer tudo o que elas quiserem com o que eu compartilhei. Elas só não podem deixar de atribuir a autoria a quem criou. A CC BY-SA é a mesma coisa, só que ela cria uma restrição. Ela avisa para a pessoa, você pode usar para tudo que você quiser, mas se você criar algo novo, tem que ser na mesma licença. Você não pode criar algo novo com uma licença nova ou criar algo novo fechado, por exemplo. Você vai ter que compartilhar o que você criou derivado do meu usando a mesma licença que eu usei. O CC BY-NC ele diz: você pode fazer tudo o que você quiser, exceto uso comercial. Então você pode criar coisas derivadas, você pode compartilhar, fazer qualquer coisa, mas não pode fazer uso comercial. E a CC BY-NC-SA combina tudo isso. Então ela começa meio que se fechar um pouco no que as pessoas podem fazer. Ela diz que você pode compartilhar à vontade, criar coisas derivadas, mas você não pode comercializar e, de quebra, você tem que compartilhar com essa mesma licença. Então, estão aí as combinações. No final do último slide, eu gaguejei, me embananei, mas eu queria dizer, por exemplo, que a SA não se combina com a ND. Por quê? Porque a ND ela já está me dizendo que eu não posso criar outra coisa a partir daquele material. Então,
A licença que tem ND é um aviso. Você pode pegar esse meu conteúdo. Você pode baixar, você pode compartilhar, mas você não pode criar algo novo com ele. Na ND, que é apenas o ND, essa é a única restrição. Então eu poderia pegar aquele conteúdo e fazer um uso comercial dele. Na NC com ND, aí eu não posso nem nem criar material derivado e nem fazer o uso para qualquer fim comercial. Essa é considerada a licença mais restritiva de todas. Ela basicamente está autorizando as pessoas a distribuir. O material é de livre distribuição, mas é só isso, nada pode ser feito em cima dele. Então é isso, inclusive eu coloquei elas aqui no que é mais ou menos uma escala, né? Da mais aberta, mais liberal de todas, para mais restritiva de todas. No final, o que importa às vezes não é nem você olhar o nome da licença, é você ver quais elementos estão aqui. Se só tem o BY, está praticamente tudo liberado desde que seja mantida a autoria. Qualquer elemento a mais, ele vai te tirar uma coisa que você poderia fazer. Se tem o SA, ele te tira o direito de compartilhar com outra licença. Se tem o NC, ele tira o direito de fazer uso comercial. Se tem um ND, ele te tira o direito de criar produtos derivados. Então, na verdade, os três elementos, além do BY, são as camadas que a gente precisa entender, porque é tudo inicialmente CCBY e pode ter uma, outra ou outra ainda. Beleza? Eu não estou vendo os comentários. Renata, tem alguma pergunta importante aí ou vou seguindo? Pode seguir. Então pronto. E tem uma outra coisa, né? Agora a gente vai avançando para o final, que se relaciona à ideia do domínio público. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa expressão. Existem obras que estão em domínio público, tá? Aqui no Brasil, por lei, é automático 70 anos depois da morte. Agora tem uma diferencinha, isso é uma característica da lei brasileira. Isso vale para os direitos chamados patrimoniais, mas não vale para os direitos morais. Então, se eu entrar na internet, tem um site do governo, né, domíniopublico.gov.br. Se eu entrar no site do domínio público, eu posso baixar toda a obra do Machado de Assis, por exemplo. Mas eu não posso pegar a obra do Machado de Assis e colocar meu nomezinho lá de uma forma muito malandra e dizer, ei, fui eu que escrevi o Alienista, tá? Porque os direitos morais, eles nunca prescrevem no Brasil. Então, a obra do Machado de Assis é sempre a obra do Machado de Assis. Agora, eu posso pegar o texto do Alienista, copiar, colar um pedaço, modificar, fazer um monte de coisa com ele? Posso. Não, eu não posso porque eu não sei desenhar, mas posso fazer uma história em quadrinhos? Posso. Posso fazer uma música? Também não sei fazer música, mas eu posso. Posso gravar um filme? Posso. E eu não preciso pedir permissão para ninguém, porque é uma obra que está em domínio público. As obras em domínio público, elas funcionam assim. Elas são quase como uma coisa no CCBY, mas na verdade é até mais aberto do que isso. E aí, o que que acontece? Ele só vem, o domínio público, ele só chega 70 anos depois da morte da pessoa que criou. Isso é tempo pra caramba. Então, a Creative Commons, ela criou também uma licença que, na verdade, não é uma licença, é uma declaração, é uma dedicação ao domínio público. Aí ela é chamada de CC0. O zero é para fazer referência à ideia de que você está zerando todos os direitos que você tem na obra, ou você está distribuindo a obra com zero restrições. Quando você distribui uma obra com CC BY, você está dizendo, faça o que você quiser, mas mantenha o meu nome. Se você coloca o CC0, você está dizendo, faça o que você quiser e eu nem me importo com você manter o meu nome. Então você está dedicando a obra ao domínio público declaradamente, né? Você está fazendo uma declaração mesmo de que aquilo dali você está abrindo mão de todos os direitos autorais. As licenças não. Elas estão falando que você abre mão de algumas coisas que vêm com os direitos autorais. Aí uma coisa que pode ser uma pergunta, que pode surgir, não está no slide, mas fiquei pensando que alguém pode estar se perguntando isso nesse momento, que é interessante, é o seguinte, e se você mudar de ideia, né? Com o domínio público, teoricamente você não pode mudar de ideia quando você declara que jogou aquilo para o domínio público. Mas qualquer licença dessas, você pode mudar de ideia no caminho
com uma pequena pegadinha. Se alguém aqui criou um joguinho, né, para Jam, distribuiu com a licença CC BY, eu baixei o PDF. Uma semana depois a pessoa pensou: "Eu não queria não, eu vou mudar a licença ou eu vou fechar, todos os direitos reservados". Aquele PDF que eu tenho, ele ainda é válido com a licença CC BY, eu posso fazer o que eu quiser com ele, mas a pessoa pode parar de distribuir. Dependendo do que for, pode ser que aquela cópia desapareça, não sei. Mas se eu, por exemplo, depois que a pessoa mudou de ideia, quiser compartilhar aquela versão que foi com a licença original, eu posso. Então você pode desistir da licença, mas isso só afeta as próximas versões que você soltar por aí. Isso pode fazer um pouco mais de sentido se você estiver falando de obras que têm edições. Aí no caminho você pode mudar de ideia e a próxima edição tem uma licença diferente, não tem problema nenhum. E aí, bora lá, na prática, né, a gente tá num sistema de jam, todo mundo vai tentar criar joguinhos, espero que todo mundo consiga criar jogos legais. Eu acho que no espírito desse evento, usar licenças abertas é super legal, obviamente que ninguém é obrigado a isso, eu acho que não tem nenhuma regra estabelecendo isso, mas é uma ideia muito legal fazer assim. E aí, o que pode bater como pergunta é essa: como que eu escolho a licença para o meu jogo? E a resposta, na verdade, ela é meio simples, eu meio que volto a resposta para você. O que que você quer? Se pergunte isso: o que que você gostaria que as pessoas pudessem fazer e o que elas não pudessem fazer. Tem pessoas, por exemplo, que não gostam de compartilhar licenças sem o elemento NC, porque elas não querem que alguém faça um uso comercial. Tem pessoas que não estão nem aí para isso, não, deixa também. Eu não acho, por exemplo, que uma obra minha alguma grande empresa vai pegar e vai vender e vai ter lucro com aquilo. De repente, uma pessoa mais mortal como a gente pode ter alguma ideia legal, sei lá, a pessoa cria um curso, faz alguma coisa ali para ganhar o dinheirinho e quer fazer um uso comercial da minha obra e de repente é até legal permitir que ela faça isso. Mas aí sou eu que penso isso, cada pessoa vai pensar um pouquinho diferente. É só olhar para os 4 elementos, lembrar que o BY já está dentro, olhar para os outros 3 e pensar: eu quero restringir, eu quero que as pessoas não façam alguma coisinha, e aí você escolhe a sua licença. Ou, se você tiver um espírito muito livre, você usa a dedicação ao domínio público e aí libera geral a sua obra de todas as formas. Existe uma ferramentinha no site da Creative Commons que está em inglês, chamada License Chooser. Ela, você pode usá-la para poder escolher a sua licença de uma maneira guiada. Então, se você tiver um pouco de dúvida, pode ser um caminho legal de dar uma olhadinha, tá? E também eu estou falando das licenças Creative Commons porque eu estou estudando, eu estou entendendo e eu defendo o uso delas, mas existem outras. E na verdade eu ficaria muito preocupado se em algum momento alguém falasse só pode usar a licença Creative Commons. Nenhuma outra pressa, ninguém nunca deveria usar. Isso me deixaria bem encucado. Eu acho que esse tipo de hegemonia não é legal. Então é muito importante saber que existem outras. Eu vou dar um exemplo, porque uma pessoa lá no canal dê um exemplo e aí eu, opa, vou aproveitar, tá? A outra pergunta importante é você pensar assim: como que eu uso o conteúdo que eu peguei na internet, que tem uma licença e eu quero usar? Então, começa do fato, tem uma licença? Né? Não é legal a gente tentar usar qualquer, por exemplo, uma imagem que a gente achou na internet se não tem uma licença clara. Para achar materiais que têm licenças abertas, tem alguns mecanismos de buscas que ajudam. Buscar na Wikimedia Commons, por exemplo, é um caminho bem legal. Na busca avançada do Google, você pode também filtrar por materiais que têm licenças abertas e isso facilita bastante a vida. Então, sempre deem preferências para conteúdos que têm uma licença clara. Eventualmente, uma pessoa pode não estabelecer uma licença, mas ela pode ter colocado um texto dela mesma, dizendo: eu quero que isso possa ser usado de tal e tal forma. E aí você pode avaliar se vale ou não a pena utilizar aquilo. Se aparecer uma licença diferente, dá uma olhadinha nos termos dela. Normalmente as licenças têm isso, tem um textinho normal para a gente ler, o textinho enxuto, para a gente não ter que ler o texto legal, para você entender então se aquilo pode ser usado. É, tem uma questão que é: você vai fazer o que com aquilo? Você vai só baixar e distribuir? Normalmente isso é bem fácil de entender quando você pode fazer. Você vai adaptar ou combinar conteúdos?
você vai remixar, criar algo bem novo, aqui eu só deixei um link para depois, né, vocês poderem dar uma olhadinha, tem uma tabela de compatibilidade entre as licenças. Quando as pessoas usam alguns conteúdos com licenças mais restritivas, se alguém vai criar um conteúdo novo que combina vários materiais em algo completamente novo, tem licenças que não andam juntas. E aí você vai ter que observar se isso é possível, tá? Todas as licenças têm o BY, que é de atribuição, e domínio público é uma coisa fantástica. Então, quando vocês puderem usar coisas em domínio público, usem muito também, porque aí você nem tem que se preocupar se você entendeu aquela licença. Agora, eu quero dar um exemplo, né? Na prática, como que faz? Bom, primeira coisa é, se é o seu trabalho, você pode fazer igual eu fiz, lá no meu slide de abertura. Eu coloquei o nome da licença, estava escrito lá, CC BY 4.0. Estava grifado porque tem um link, né? Esses slides eu estou compartilhando com vocês, e aí o link vai para o texto da licença em português. No site da Creative Commons, todas as licenças existem em dezenas de linguagens, então você escolhe a que você quer. Para a gente, você vai lá, tem português e tem português Brasil, para a gente, específico. Então você escolhe o texto e linka para aquilo. E aí, quem não conhecer vai poder olhar. E se você puder, você usa o ícone, porque as pessoas, com o tempo, elas vão se habituando. Isso é uma coisa legal das licenças serem usadas de uma maneira muito ampla e mais ou menos padronizada. As pessoas começam a reconhecer o ícone, então ela olha o ícone e ela já sabe o que aquilo significa. Se você for pegar conteúdo de outras pessoas que está usando uma licença Creative Commons ou outra licença parecida, normalmente o que é o recomendado? Pela Creative Commons se recomenda usar fonte, de onde veio, um link, né? Autoria, o nome da pessoa ou algum pseudônimo, nome artístico, o que for, a licença que a pessoa utilizou. E se você puder o título ele é opcional, de vez em quando não cabe. Eu vou dar um exemplo de título que não coube e aí eu não coloquei. Eu usei as outras três coisas. E aqui está meu Cthulhu Surpresa, né? Famoso Cthulhu Surpresa que aparece de vez em quando nas aventuras de RPG. E aí eu coloquei aqui foto, eu não coloquei o nome, porque na verdade a pessoa compartilhou isso com um comentário enorme no lugar do título. Então eu coloquei só foto. Se você clicar na palavra foto, você vai para o álbum do Flickr do Farther Along para essa foto. No nome dele, eu coloquei o álbum dele. Eu não precisava colocar isso, mas já que eu tinha o nome e ele tem um álbum com outras fotos, eu decidi deixar o link para o álbum dele. E depois a licença. Ele usou a CC BY 2.0. Talvez porque essa foto eu esqueci de olhar a data, talvez ela já esteja na internet há muito tempo, e aí foi usada uma licencinha mais antiga. Então é isso. Eu estou compartilhando os meus slides na licença CC BY 4.0, mas dentro dos meus slides tem uma coisa que não é minha, mas ela está identificada. Então, a licença que o Farther Along usou não afeta o meu material, porque eu não fiz nada com a foto dele. Se eu quisesse modificar a foto dele, aí eu poderia fazer a minha versão modificada, indicar que foi baseado na dele e colocar uma licença nova em cima dela, se eu desejasse. Bom, vamos lá, quase no final. Creative Commons não são as únicas licenças que existem, elas não são recomendadas para software, então isso é bem explícito na explicação deles. Para quem trabalha, né, no mundo da computação, sabe que tem licenças muito antigas e bem estabelecidas para software aberto, para software livre. Então a gente não deve usar Creative Commons para isso. De vez em quando vocês vão buscar coisas e vão ter licenças próprias do site. Eu dei uma olhada outro dia naquele Pixabay, eu acho, e aí eu estava procurando algum ícone, alguma coisa, e aí eu comecei a ver que eles tinham licenças próprias. Aí é meio chatinho, mas a gente tem que ler. Felizmente, quase sempre tem um texto curto para a pessoa ler. E pode ser, olha só, outro erro, vou corrigir. Pode ser que uma outra licença seja melhor para você. E aí
uma pessoa tinha compartilhado no canal, né, ali no Discord da Jam, essa licença que eu achei super interessante, que é essa proposta dessa licença anticapitalista. Ela basicamente é bem parecida com a CC BY, mas ela fala: se você é uma pessoa que trabalha, você é um indivíduo, você pode fazer o que quiser com esse conteúdo. Se você é uma corporação, se você é uma instituição militar, aí tem alguns exemplos ali, você não pode usar esse meu material. Então, podem existir licenças lá fora interessantes para vocês. É uma relação custo-benefício entre sair de um ecossistema das licenças muito bem conhecidas, que às vezes só o ícone vai fazer ser reconhecido, com, né, esse é o custo, mas o benefício é, de repente você encontra uma licença que atende melhor aquilo que você quer, que você deseja. Aí você parte para ela. Gente, para finalizar, eu estou deixando aqui os links para 5 textinhos que eu escrevi no meu blog do Medium, que foram textos que eu escrevi como tarefinhas do treinamento que eu fiz com a Creative Commons. O treinamento ele é todo regulamentado, a gente tem que entregar tarefa, tem que cumprir prazo, tem avaliação, e aí eu escolhi, né, tinha vários formatos de avaliação que eu podia fazer, eu escolhi produzir textos. E aí eu produzi 5 textos, eles estão disponíveis e eles falam sobre esse assunto. Só não são voltados para RPG. Eu estou terminando de produzir meu projeto final, uma playlist com um monte de conteúdo sobre recursos educacionais abertos e as licenças Creative Commons. Para quem tiver interesse nesse troço especificamente, vai entrar semana que vem no meu canal do YouTube. Wikimedia Commons é um recurso muito legal para procurar mídia no geral e para procurar imagens, que eu sei que é uma coisa que muita gente vai procurar para os próprios joguinhos. Você pode procurar e filtrar por licença. Tem um repositório gringo que eu linkei aqui com um monte de recursos abertos, com licenças abertas para RPG. Mas na verdade, eu sugiro que vocês olhem o canal que a Renata criou de ferramentas para Jam. Eu compartilhei alguns links lá e outras pessoas compartilharam, então tem muita coisa lá. Eu só pincei 2 coisas aqui para vocês, mas tem muita coisa lá que direciona vocês para conteúdo aberto. E eu falei que tinham recursos e links. Eu não sei se alguém viu esse spoiler, mas eu trouxe links. Esses links, eles estão disponíveis numa licença CC BY 2.2, tá certo? Se alguém quiser, pode ser direcionado aí para a imagem original. Gente, é isso. Obrigado de novo. Os meus links aqui sem piada, eles estão aqui, se alguém quiser, é um link.tri, tá certo? E os slides está aqui de novo, o endereço deles, mas agora eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela para poder voltar para vocês. E aí, abro para perguntas. Temos Ufa, aqui algumas perguntinhas, então. Saiko bora. pergunta: e como funciona criar licenças derivadas ao Creative Commons, como a galera tá falando acima, que alguns jogos já usaram? E o que falaram acima é que, por exemplo, o PBTA, dependendo do PBTA, ele, né, o pessoal falou várias coisas sobre isso no chat e tal, acharam que o Dungeon World, ele tá sob a Creative Commons 3.0, CC BY, mas enfim, como é que funciona? Então, acho que tu falou um pouco, né, de adicionar umas cláusulas, mas seria só no texto? Como é que faz? Olha, da parte legal eu realmente não manjo, porque não é a minha área. Mas o que eu vejo é isso, às vezes as pessoas aproveitam as próprias licenças Creative Commons, elas são o texto delas também está disponível nas licenças deles. Então, e disponíveis nas licenças CC BY. Então as pessoas podem criar derivados. Então, se alguém quiser pegar uma licença dessas, pegar o texto dela, alterar e adicionar cláusulas, elas podem, porque as próprias licenças permitem. E aí tem gente que faz isso. Quando a gente vai entrar aí no mundo dos RPGs, tem esses SRDs que às vezes são disponibilizados com licenças próprias, com condições próprias. E aí a gente teve aquela grande celeuma, aquela grande polêmica quando pensaram, né, quando iam fazer a modificação naquela licença OGL, né, do D&D, e aí a comunidade toda reagiu de uma forma que foi muito bacana, né, e começaram inclusive a criar outras licenças. Eu entendo que do ponto de vista de
mais, sei lá, corporativo, né, das grandes editoras, às vezes é legal elas pensarem em criar uma versão própria da licença. É, e aí o Lewson falou ali, exatamente, se você quer criar uma licença própria, você vai precisar de uma consultoria especializada, né. Isso, o Lateran falou ali, aí foi criada a ORC, né, como uma licença alternativa ali por conta da OGL, que ameaçava mudar as regras do jogo no meio do caminho. Eu acho que pra gente que faz coisa pequenininha, digamos assim, eu não vejo muita necessidade da gente inventar licenças próprias. Pessoalmente, eu prefiro pegar uma simples que eu já conheço bem, como alguma das licenças CC, mas igual eu mostrei ali, né, dei um exemplo, tem outras licenças por aí. E aí, às vezes, a pessoa pode olhar e falar: "Não, me sinto mais confortável usando essa", e aí só reproduz. Criar uma nova é um pouquinho mais chato, porque vai precisar de um estudo da parte mais legal mesmo da coisa. Outra pergunta Você de uhum. Draud, que diz: todas as licenças CC são válidas no Brasil? Então, são. Quando eu estava fazendo o treinamento, vem um ponto que eles falam sobre um histórico, não aqui, né, mas lá nos Estados Unidos, que o treinamento é meio centralizado, eles tentam compartilhar coisas úteis para quem é de outros países, né, mas acaba que é muito puxado para eles lá. E eles falam que na história das ações legais que já ocorreram envolvendo as licenças, elas sempre foram consideradas válidas nos tribunais deles lá. Eu não sei se aqui no Brasil já aconteceu alguma coisa. É para elas serem válidas, porque elas têm um texto legal que foi preparado para isso, que foi preparado para você declarar que você está abrindo mão daqueles pontos, né, está abrindo aquelas exceções dos direitos autorais que você detém daquela obra. E aí quando você coloca isso na obra, está registrado que você colocou aquilo. Então, eu não entendo, né, não, eu não poderia responder um 100% sim, mas eu desconfio que seria muito complicado uma pessoa usar uma licença dessas numa obra e depois querer processar alguém porque ela mudou de ideia, mas se tá lá, tá registrado a licença, né. Que mais? Tem E mais? tem mais uma, que eu tenha visto. Acho que sim, por enquanto sim. Tu tinha comentado, então, que pra questão de software e tal não é indicado, né? Programação e tudo mais. Mas o Saiko pergunta se a Creative Commons funciona bem para produtos digitais e conteúdos de sites. Até onde eu sei, sim, mas isso é tudo que eu consigo responder. Quando a gente, né, de novo, né, voltando, retomando aí para esse treinamento que eu fiz, o que eles informam é isso, essa restrição do uso para software, e falam que para todo o resto elas são adequadas. Elas foram criadas prevendo usos em vários tipos de obras, inclusive essas obras, digamos, mais complexas, né, porque quando você pensa num site, vai ter texto, vai ter imagem, pode ter música, um monte de coisa misturada, mas em princípio elas valem sim. Então tá, acho que era isso, certo? E, Se quiser concluir, por favor, fica à vontade. gente, pois é, se não tem nenhuma pergunta, eu só quero agradecer aí a presença de todo mundo numa plena sexta-feira à noite, vindo escutar falar sobre esse papo, que às vezes é um papo meio chatinho, mas ao mesmo tempo eu acho ele legal, porque ajuda a gente a fazer essas coisas que a gente gosta com mais segurança, né. A gente saber que a gente pode pegar um conteúdo, né, porque às vezes bate a insegurança, você vai lá, acha o material, tem a licença, mas e aí? Será que eu posso mesmo pegar essa imagem, pegar essa foto, colocar no meu material? E aí eu queria, né, que vocês pudessem explorar essas coisas com mais segurança na hora de criar jogo e na hora de criar outras coisas também. E também ter um pouquinho desse espírito de compartilhar as coisas, usando essas licenças, que eu também acho muito bacana. Ô, gente, obrigado, tô vendo aí o pessoal comentando sobre a palestra. É isso, então,